Oi, hoje é dia de TBR, edição dezembro de 2020, ou seja, os livros que eu pretendo ler aqui neste mês, ou deveria, já explico. Bom pessoal, não é porque o ano já está acabando que a gente ainda não queira ler alguns livros, principalmente naquelas sobras das famosas listas de leitura que a gente sempre promete lá em janeiro. Sim, promessas antigas. No caso aqui, no Mantalho de Livros, eu trabalho com 3 listas de leitura. Aquela super famosa é a primeira, né? 12 livros para ler no ano. Também gosto de cumprir o desafio do Livrada, o canal do Yuri, onde ele propõe 15 livros, um obrigatório, mais 14 temáticos, né, para cumprir quesitos. E também eu ainda tenho aquela terceira lista, que aí é a própria aqui do canal, fui eu que criei, o Jubileu Literário, ou seja, ler mais 12 livros que neste ano de 2020 estavam fazendo algum aniversário, uma década ou mais décadas de lançamento. Uma brincadeira que eu gosto de fazer também todo ano. Bom, desse universo de 36 livros mais ou menos, eu praticamente não li muita coisa, mas não tem problema. Mesmo assim, ainda vou fazer promessas de leitura aqui para dezembro. Não, na verdade não, só vou cumprir tabela, né? Porque, claro, eu faço a divisão ao longo dos 12 meses de todo esse universo de livros para ler. Então, o que eu vou mostrar por aqui são as sobras de todas essas listas. Mas, claro, o que importa para vocês é que são dicas literárias, mais uma vez. Bom, o primeiro livro que eu quero mostrar, com certeza, é um que, aliás, não dá para mostrar. Porque, literalmente, eu fiquei adiando a leitura do livro e acabei entrando num belo de um enrosco. Bom, eu havia planejado ler em setembro, outubro, no máximo em novembro. Não ia chegar para dezembro. Mas depois acabei atrasando 1 ou 2 meses e quando eu decidi fazer a leitura, fui procurar lá na Amazon e descobri que já estava fora de estoque. Pois é, acabou na Amazon. E aliás, eu devia ter procurado a autora, porque na verdade eu conheço. Foi bancada também dupla. Pois é. Bom, o livro que me refiro é este daqui, ó. O Voo da Pequena Assum, escrito por Almira Dantas, que para quem não conhece, ela tem um canal aqui no YouTube, que é Era Uma Vez. Vou deixar o link para você dar uma olhada lá no canal dela, que embora ela não esteja atualizando há um bom tempinho, é bem bacana tudo que ela coloca por lá. Tem uns assuntos interessantes, o tipo de livro que ela mostra, claro, é bem diferente aqui do que eu mostro, mas realmente quando é diversificado os assuntos entre os canais de literatura, melhor ainda, né? Para a gente não ficar sempre focado em só um deles. Enfim, eu havia prometido que ia ler o livro dela justamente ali para setembro, outubro, fui comprar, não tinha mais, mas fui salvo porque um dia, e se eu não me engano foi em 2019, lá pelo meado de 2019, ela nem pensava ainda em publicar, ela me passou o arquivo em PDF da obra dela. Pois é, o primeiro romance que ela escreveu, se não me engano, foi. E por isso que eu estou salvo. Pois é, não consigo mais comprar o material físico, até por causa disso que eu não fui falar com ela para ver se ela tinha alguma versão impressa ainda, pelo menos um exemplar, né, que ela pudesse me enviar. Mas de qualquer forma, eu tenho o arquivo aqui em PDF, então eu vou poder ler aqui no meu celular, né? Só que eu vou cair naquela situação que até hoje eu não consegui cumprir. Estou destravando aqui a senha porque o negócio travou. Enfim, até hoje eu sou, claro, um cara mais das antigas e não sou acostumado a fazer leitura digital de livros. Portanto, até hoje eu nunca terminei a leitura de um romance. Pois é, no máximo eu li alguns contos. E vamos tentar então com o livro aqui da Almira, pela primeira vez, ler uma obra completa, de cabo a rabo. Mas deixa eu dar uma dica para vocês a respeito do que é a história aqui de O Voo da Pequena Sum. Duas narradoras, um ser fantástico representando as forças da natureza e Jandira, uma jovem de 13 anos. Ambas expõem as mazelas do patriarcado e da injustiça social em uma sociedade rural no interior do Rio Grande do Norte, no contexto de uma das maiores secas do século XX, a da década de 1980 e da ditadura militar. Nesse drama histórico são cantadas as desventuras de Jandira ao som de grandes clássicos nacionais. Ou seja, uma história que promete bastante. Realmente, na verdade, quando ela me passou o PDF, eu li pouco. Eu acho que eu li a introdução do primeiro... Não, introdução não, tem um cordel no começo do livro, bem bacana, do autor eu não me lembro agora, e depois
O primeiro capítulo eu devo ter lido, o segundo, e depois eu fiquei adiando também. Mas de qualquer forma acho que é hora de saudar a leitura deste livro dela, que tá, pelo menos para mim, em formato PDF. Agora, é uma pena que vocês não possam ir atrás lá no site da Amazon e adquirir o livro, porque realmente ele não está mais em estoque. Fazer o que, né? Agora, o segundo livro que eu quero mostrar aqui para vocês, na verdade, é daqueles que eram promessas de leitura, mas acabei não cumprindo ao longo do ano. Na verdade, só estou mostrando ele aqui, porque eu vou acabar não lendo, obviamente, porque quando eu fui fazer a abertura do vídeo, eu falei, poxa, eu já não tenho o livro da Almira para mostrar, e só tenho o outro, aquele pequenininho. Eu falei, não dá para dizer que eu vou ler os livros se eu estou segurando apenas um na mão? Então eu resolvi colocar esse daqui de apoio, pelo menos, para ficar uma imagem um pouco mais cheia. Bom, o que vale é que esse livro aqui, assim, eu havia feito uma promessa de leitura. Aliás, eu ia fazer uma leitura comentada deste pequeno volume, pequeno calhamaço de um bom tanto de página. Bom, eu me refiro a Doutor Zhivago, de Boris Pasternak. Sim, um livro que é conhecido da literatura russa, ou talvez mais conhecido por causa da sua versão cinematográfica, pois é, tem a famosa, né, música, o tema de Lara, né, sim, Lara é uma das personagens aqui presentes, e mais o médico, o nome do médico, eu não lembro qual do médico, qual é o nome do médico? Doutor Zhivago, ô idiota! Enfim, esse livro é importante aqui porque ele foi censurado. Pois é, esse livro aqui fala o que não devia. Durante muito tempo, ninguém lá na Rússia, antiga União Soviética, podia ler essa literatura aqui do Pasternak, sim. E ele acabou publicando, na verdade, em outros países, já que ele não podia, né, fazer o quê? Na sua própria terra natal, ele conseguiu fazer sucesso fora. Aliás, acho que só depois que ele havia falecido que alguém resolveu fazer justiça à sua obra em terra em que ele nasceu. Bom, tá aqui, ó, publicado originalmente em 1957, fora da União Soviética, após ser banido pela censura do Partido Comunista. Doutor Zhivago continua sendo o maior e mais importante romance da Rússia pós-revolucionária. Nele, Boris Pasternak traz à luz o drama do médico e poeta Yuri Andreyevich Zhivago. Era Yuri que eu estava tentando lembrar, né? Que não Zhivago. Zhivago é o nome do livro também, né? Em seu constante esforço de se colocar em consonância com a Revolução Russa. Por seus olhos hesitantes, o leitor testemunha as revoltas armadas, as matanças, a fome, as epidemias e a inquisição partidária desse que foi um dos eventos mais decisivos do século. Ao seguir a grande tradição do romance épico russo para retratar em toda a sua complexidade esse período historicamente crucial, Pasternak ecoa o titânico empreendimento soviético de erguer um novo mundo a partir do caos, no qual o amor e a crença no indivíduo ganham contornos de um ato de resistência. Pois é, que bela situação. Aliás, belo é a versão cinematográfica também que foi feita. Quem é que fez o filme? Foi David Lean? Acho que foi, né? Estou cometendo uma gafe, não sei, mas o que vale é que sim, o filme é sensacional e eu sempre quis ler o original. Está aqui agora para ser lido. Quer dizer, era para ser lido durante meses anteriores. Como eu comentei, eu ia fazer uma leitura comentada, dividida em 11 vídeos, mas por causa de alguns atrasos, também vão colocar na culpa aqui da pandemia, por que não, né? Enfim, ora, bolas. E sim, como não deu mais tempo, quando eu estava já pronto para fazer, aí já não tinha como caber 11 vídeos, ou seja, 11 semanas de leitura para poder dividir a leitura junto com quem quisesse participar, obviamente, né? Então, realmente, preferi deixar para o ano que vem. Enfim, bom, como eu disse, esse livro aqui estava fazendo volume. E tem outros dois também que estavam naquelas listas de leitura, mas eu acabei desistindo, realmente não ler aqui nesse ano. O primeiro deles era um obrigatório lá da lista do Yuri, do canal Livrada, que era O Idiota, do Dostoiévski. Pois é. E também um outro que era O Homem e Seus Símbolos, do Carl Jung. Ou algo parecido. Carl Jung. Oh, tanto faz, não importa. O que vale é que eu também deixei de pegar esse livro. Aliás, eu nem comprei ele. O Idiota, eu cheguei a fazer a compra, mas eu não fiz o unboxing dele ainda. Por isso também que eu tive que adiar. Mas não dá pra ter lido mesmo, porque ele é um belo de um tijolo. E precisa uma certa dedicação a mais.
E aí é o russo, literatura russa mais clássica, aquela mais pesado, né? Vamos combinar aqui o Doutor Zhivago é um pouquinho mais suave a leitura, pelo menos eu acho, né? Mas acho que é, com certeza. Enfim, então todos esses livros eu deixei de ler aqui este ano por N motivos. Bom, agora só resta mostrar para vocês o único livro aqui físico que eu realmente prometi ler em dezembro, pelo menos nas sobras das listas, ou talvez não, como eu comentei lá no começo do vídeo. Bom, trata-se de literatura de Eça de Queiroz, A Cidade e as Serras. Não é um clássico dele, eu acho que praticamente não é muito conhecido, mas de qualquer forma é uma boa história, pelo menos é o que a sinopse promete. Dá uma olhada. A Cidade e as Serras, publicado em 1901, traz uma crítica ao estilo de vida desenvolvido na Europa em meio ao progresso material do fim do século XIX. O protagonista, Jacinto, é filho de uma abastada família portuguesa e admirador das cidades europeias. Depois de passar uma temporada em Paris, contudo, percebe o tédio e o vazio daquele modo de vida. Ao retornar às suas origens, reencontra a paz e alegria na vida simples do campo. Pois é, um misto de histórias simples com alguns sentimentos, talvez pessoais, tristeza, por aí, quem sabe, né? Mas eu digo que eu não vou conseguir terminar essa leitura nesse ano porque, e nem começar, né, porque eu já estou devendo tantos outros livros, porque esse livro tem mais ou menos 235 páginas, só que o tamanho da fonte aqui é muito pequenininho, ou seja, dá para transformar isso aqui num livro de quase 500 páginas num formato maior. Ou seja, pequenininho engana, parece leitura fácil. Não, é tão complicada quanto um tijolinho como esse daqui que não esconde o seu tamanho gigante. Ó, aqui a letra já é um pouquinho maior, é quase o dobro dessa daqui, por isso que realmente quase a mesma coisa. Enfim, outro livro que eu prometi a leitura também em dezembro, que provavelmente eu não vou ler, com certeza. Mas não tem problema, porque a ideia aqui nesse vídeo é mais servir de dicas para vocês. Necessariamente eu não preciso cumprir a risca, mostro em dezembro e leio em dezembro os livros. Pelo menos eu penso assim. Acho que qualquer booktuber faz a mesma coisa também no fundo, né? Bom pessoal, espero que todos os livros mostrados ou citados aqui nesse vídeo sejam boas dicas de leitura para vocês. E caso vocês tenham interesse em adquirir qualquer uma dessas publicações, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo links para você poder adquiri-los através da Amazon, que é minha parceira de compra e também de venda. Sempre lembrando, quando vocês têm interesse de comprar uma dessas publicações que nós booktubers indicamos para vocês, por favor, utilizem o link realmente na hora de efetivar a compra, porque muitas vezes, né, a gente percebe que vocês entram lá na Amazon, dão uma boa olhada, mas acabam não comprando. Às vezes vocês deixam para comprar horas depois, no mesmo dia, né? Bom, quando vocês fazem isso, a Amazon esquece que a gente fez a indicação. Então, por favor, utilizem o link realmente na hora que vocês forem efetivar a compra. Assim, a gente adquire a comissão de vendedor. Pois é, e essa é a grande forma de vocês ajudarem os canais de literatura aqui pelo YouTube. Com certeza, a forma mais simples e vocês não pagam mais nada por isso. Apenas um presentinho que vocês acabam nos dando e a gente agradece bastante, com certeza. Bom, terminados os tibiários aqui de 2020, só resta esperar o próximo, que será lá em meados de 2021. As listas de leitura para o ano que vem já estão quase prontas e eu prometo ler livros um pouquinho mais finos, para não ter que flopar muito ao longo dos meses e meses seguintes. E, enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas dos outros TBR que aconteceram aqui em 2020. E tchau!